Um bom dia, meus irmãos. Podem se sentar nesse momento. É uma alegria muito grande estar aqui na casa de Deus, poder olhar para tantos rostos amigos. Falava aqui mais cedo, no culto das 9 horas, que devemos ter nosso coração cheio de gratidão nesse momento, meus irmãos. Gratidão porque foi um ano difícil, um ano tumultuado, turbulento, mas Deus nos preservou, Deus nos trouxe até aqui em segurança, e cá estamos no fim de 2020, podendo novamente desfrutar da comunhão na casa do Senhor, podendo novamente nos reunir no templo, que é a nossa casa de oração, podendo estar juntos novamente. Eu acho que, mais do que nunca, esse ano devemos ser gratos por esse grande privilégio que nós temos de estar reunidos aqui, como igreja, nessa casa. Como eu dizia, meus irmãos, foi um ano difícil, a jornada foi árdua, o caminho foi duro. Eu sei que em muitos momentos, se vocês são parecidos comigo, vocês se sentiram cansados, em muitos momentos vocês sentiram medo, e houve momentos até ao longo desse tempo que parecia que as coisas estavam fugindo ao controle de Deus. Mas nós somos cristãos e, como cristãos, sabemos que nada nunca foge ao controle de Deus. Nisso consiste a soberania do Senhor. Nada foge à sua vontade, nada acontece à revelia do seu desejo. E eu creio piamente que Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala conosco por meio da Sagrada Escritura, sem dúvida. Ele fala conosco por meio da nossa consciência. Ele fala conosco por meio da natureza, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. Ele fala conosco por meio de um abraço fraterno, de uma palavra amiga no momento delicado da nossa vida, mas ele também fala por meio das adversidades. Ele também falou conosco por meio dessa pandemia. Deus nos mandou uma mensagem muito clara para esse mundo. Deus nos advertiu sobre a efemeridade da vida, sobre a brevidade da vida, sobre a necessidade que nós temos de nos entregar de fato a Ele, meus irmãos. Eu falava com o irmão em Cristo essa semana que esse ano atípico foi, do ponto de vista espiritual, muito importante para mim. E ele dizia o mesmo. Houve muito crescimento espiritual nosso esse ano. Tivemos que nos adaptar a um novo contexto, tivemos que aprender a ser cristãos sem ter o privilégio de estar aqui no templo. Tivemos que exercitar nossa vida devocional mais do que nunca. E para a honra e glória do nome de Cristo, nós estamos aqui hoje, podendo fazer essa retrospectiva, todos saudáveis, todos bem, e mais do que nunca, todos firmes na palavra. Amém? De fato, o Senhor tem o controle de tudo, queridos. Esse é o primeiro ponto que eu já queria conversar com vocês, antes mesmo de abrir a palavra de Deus. Eu creio que mesmo a composição da igreja aqui hoje é um plano de Deus. Você não está aqui por acaso. Ninguém está aqui por coincidência, meu irmão. Deus tinha um plano, Deus tem um plano na sua vida. Eu acredito, como eu falava mais cedo, algumas pessoas não deram o nome na lista, não passaram o nome para Valdete, acordaram cedo, com dor de cabeça, com sono, viram o tempo chuvoso, falaram, não vou para a igreja hoje, vou assistir ao culto pelo YouTube. Mas aí alguma coisa bateu no coração delas, que elas levantaram e viram aqui para a igreja. E eu acredito que esse seja o caso de alguns de vocês. Da mesma forma, queridos, eu acredito que tenha gente que tenha dado nome, tenha se programado para vir, tenha acordado cedo, tomado um banho, se arrumado, e na hora de sair de casa houve um imprevisto e não pôde estar aqui. O fato é, queridos, que Deus, antes de lançar os fundamentos dessa terra, antes de erguer o firmamento, antes de criar o tempo e o espaço, Ele já tinha anotado no calendário dele quem estaria aqui hoje. Ele já tinha colocado lá no calendário dele que cada um de vocês, no dia 27 de dezembro de 2020, estaria aqui na Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca, para ouvir a mensagem que ele colocaria nos lábios de um não pastor. Eu gostaria que ninguém perdesse isso de vista aqui hoje. Que todo mundo aqui ouvisse essa mensagem, levando em conta a soberania de Deus, o plano de Deus na nossa vida. Ele tem um propósito especial para você. Por isso você está aqui nessa manhã. Ele quer falar com você de uma forma diferente e eu creio que Ele vai fazê-lo. Eu sei que muitas vezes a gente chega na casa de Deus com o nosso coração muito tumultuado, a gente chega com a cabeça cheia de problemas, é difícil se concentrar. Muitas vezes os problemas estão ali gritando, competindo por espaço em nossa mente. Mas o meu desejo é que você possa se acalmar. O meu desejo é que você possa se aquietar agora, desligar o seu telefone celular e se concentrar em ouvir não a voz desse pecador que vos fala, que não merece nenhum crédito, mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que usa quem Ele quer como instrumento dele. E a reflexão que eu quero dividir com os irmãos hoje
é sobre o mais conhecido e mais amado versículo de toda a Sagrada Escritura. Eu acredito piamente que todos aqui conhecem de cor esse versículo, que todos têm ele decorado, mas eu peço, para manter nossa liturgia, que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Embora a versão oficial da nossa igreja seja a NVI, excepcionalmente hoje, queridos, eu vou ler aqui a Almeida Corrigida e Fiel. Eu creio que nesse texto em particular é uma tradução mais feliz, uma tradução mais profunda e até mais poética desse texto. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, meus irmãos. Quem encontrou, diga amém, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos teu santo nome, ó Rei. Pai amado, novamente te agradecemos, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja, Senhor. Estarmos aqui na tua casa para poder entregar a ti nosso louvor, a nossa adoração e para poder refletir sobre a tua santa palavra, Deus. Sua palavra que nos traz encorajamento, sua palavra que nos traz exortação, tua palavra que nos conforta nos momentos mais difíceis, Senhor amado. Pai, tu conheces o meu coração, tu sabes o pecador que eu sou, Deus. Tu sabes o quão insuficiente e incapaz eu me sinto para expor a tua mensagem aqui, Pai. Mas eu peço que o Senhor me use agora como instrumento teu para falar ao coração de meus irmãos, Senhor. E que essa palavra que será pregada aqui hoje venha para abençoar a vida de cada um. Que o teu Santo Espírito passeie entre nós. Que ele se faça presente nessa casa aqui hoje. Assim eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante não apenas do versículo mais conhecido e mais amado, como eu falei há pouco, mas eu me atrevo a dizer que estamos diante do versículo mais importante de toda a Sagrada Escritura. O grande reformador Martinho Lutero se referia a João 3,16 como o evangelho em miniatura. Ele disse isso porque João 3,16 sumariza todo o ensinamento bíblico. Esse pequeno versículo sintetiza toda a mensagem de Deus para o mundo. Charles Adams Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falava que João 3,16 é o abecedário da palavra de Deus. Ele dizia isso porque João 3,16 é a base, é o pré-requisito, é o fundamento, é o versículo por meio do qual você consegue compreender todo o restante da Escritura. Toda a Bíblia deve ser lida à luz de João 3,16, que traz a verdadeira mensagem do Evangelho. E eu creio que, como de costume, queridos, esses grandes homens de Deus estavam corretos nessa avaliação deles sobre esse versículo. João 3,16 contém, sem dúvida alguma, as mais excelsas, as mais grandiosas verdades que existem, queridos. Esse versículo fala de Deus, esse versículo fala de amor, fala do Filho de Deus, fala de fé, fala de perecer e fala de vida eterna. Tudo que qualquer um de nós precisa saber está contido nesse pequeno versículo. Tudo que precisamos saber, não só sobre essa vida, mas sobre a eternidade, está contido em João 3,16. E justamente por ser esse um texto tão grandioso, tão elevado, eu confesso aos irmãos que eu tive dificuldade, no primeiro momento, para preparar uma mensagem sobre esse texto. Eu hesitei um pouco em tentar expor esse texto, porque eu realmente não me sinto digno dele. Eu não me sinto capaz de pregar uma palavra sobre João 3,16. Mas aconteceu algo incrível. O pastor tinha me pedido na quarta ou foi na quinta-feira para trazer uma mensagem hoje, e de lá para cá eu simplesmente não conseguia ler mais nenhum versículo da Bíblia. Eu não conseguia entender nada do que eu lia. A única mensagem que me vinha à cabeça era João 3,16. O único versículo que eu conseguia entender, que eu li o tempo inteiro, era João 3,16. E eu creio que o Espírito Santo estava dizendo para mim, é essa a mensagem. Não importa se você não tem capacidade, não importa se você é um pecador. Eu estou te apontando a mensagem e eu vou conduzir essa mensagem. Então eu creio que o mesmo Espírito Santo que nos apontou, que me apontou essa reflexão, ele vai também nos permitir ter a compreensão e o melhor entendimento do que ele quer para nós hoje. Então
Então, nós vamos examinar esse texto, queridos, com a máxima atenção para tentar compreendê-lo aqui na sua amplitude. Vocês lembram primeiramente o contexto dessa passagem? Isso aqui era uma conversa que Cristo estava travando com Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, que foi procurá-lo, foi ter com ele à noite, por vergonha de ser visto por seus pares, encontrando aquele galileu que era um Zé Ninguém. E aí nessa conversa com Nicodemos, Jesus fala de coisas altíssimas. Jesus fala da necessidade de nascer de novo, da regeneração, para você poder herdar o reino dos céus. E aí Jesus vai falar aqui, nesse versículo em particular, sobre o amor de Deus e sobre a salvação que Ele nos possibilitou, que esse amor tão grande nos possibilitou. Então, peço que os irmãos me acompanhem. Nós leremos aqui atentamente esse versículo e destacaremos os pontos mais importantes dele. Amém? Ele começa assim, queridos, porque Deus amou. Porque Deus amou. E aqui, logo no princípio, eu creio que Jesus está nos fornecendo uma informação vital para a nossa vida. Algo extremamente importante sobre o qual temos pensado pouco, temos refletido pouco em nosso tempo. Existe um verbo e um sujeito nessa frase. Porque Deus amou. Tem uma ação e tem alguém que pratica essa ação. E eu convido você agora a olhar comigo primeiro para o sujeito dessa ação. Deus amou. Então Jesus está aqui assumindo que as Escrituras declaram o tempo inteiro: Deus existe. O Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele existe. E aí nesse momento talvez você esteja pensando aí na sua cadeira: João, por favor, eu sei que Deus existe. Hoje é domingo e eu estou aqui na casa de Deus. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa no meu dia de descanso, mas eu vim para cá. É sinal que eu acredito que Deus existe. Mas eu te peço encarecidamente, meu irmão, antes de descartar essa observação inicial como óbvia e como sem valor, que você faça um autoexame. Eu quero convidar você a pensar um pouco, a colocar a mão na sua consciência e refletir sobre como você tem se portado diante das adversidades que você encontra. Sobre como você se portou diante de 2020, da pandemia, das perdas que todos nós tivemos, da crise econômica. É importante fazer uma reflexão sobre isso. E aqui eu quero deixar algumas perguntas para conduzir você nessa reflexão. E a minha primeira pergunta é a seguinte, querido: quando as tempestades da vida vêm, quando os problemas te assolam, quando as más notícias chegam, e geralmente elas chegam no atacado, sabemos disso, a sua fé em Deus se mantém tão resoluta assim? Você consegue, de fato, se manter tão crente em Deus quando os problemas te assolam? Você pode dizer que a sua fé permanece inabalável quando você repentinamente recebe uma ligação e do outro lado da linha alguém te diz que uma pessoa muito querida sua faleceu? De surpresa, de supetão. Você ainda consegue acreditar em Deus e no seu plano? Você continua confiando nele diante de uma situação dessa? Ou será que a sua fé esmorece? Quando depois de muito tempo se dedicando a um trabalho, anos e anos, dedicando seu esforço, suas horas, o seu melhor empenho a um emprego, seu chefe te chama na sala e diz que é um momento de corte, agradece pelo serviço prestado, mas diz que você não faz mais parte daquela equipe. Quando o desemprego bate à sua porta, quando você não tem mais renda no fim do mês, ainda assim você se mantém crente em Deus? Você pensa sobre isso ou você, de repente, nesses momentos, evita essa discussão? Você evita essa conversa, porque você fica inseguro. A sua certeza sobre a existência de Deus, ela continua de pé, mesmo diante de um diagnóstico difícil de se ouvir? A gente precisa pensar sobre isso, queridos, porque qualquer um pode dizer o que bem quiser. Todo mundo aqui pode dizer o que bem quiser. Só que é a sua atitude, é a forma como você reage diante das situações que confirmam ou que desmentem o seu discurso. E aí, para pegar um exemplo prático, todos nós vivemos há pouco tempo a eleição. E ninguém aqui, imagino, nunca viu um candidato em período eleitoral dizer que é um corrupto. Todo mundo aqui escuta o candidato dizendo o que ele vai fazer, fazendo promessas, vai construir hospital, vai construir escolas, vai tratar o povo com dignidade, chegou a hora da mudança. Ninguém vê um candidato a nenhum cargo político se assumir como desonesto, como corrupto, mas todo mundo aqui já viu vários deles serem presos. Eu nunca vi em toda a minha vida um cristão dentro de uma igreja dizer que não
que não acredita em Deus. Mas, infelizmente, eu já vi muito cristão agir como se não acreditasse em Deus. Infelizmente, eu vi isso. Eu creio que na pandemia, agora em 2020, nós cristãos perdemos uma oportunidade ímpar. Nós desperdiçamos uma chance incrível de mostrar ao mundo que de fato cremos em Deus, de dar testemunho da nossa fé nesse Deus grandioso e poderoso da Bíblia, a todos aqueles que ainda não o conhecem. E nós desperdiçamos essa oportunidade quando tantos cristãos se desesperaram e entraram em pânico diante das circunstâncias, exatamente igual todos aqueles que não professam fé em Deus. E a grande pergunta que se levanta nesse momento, meu irmão, é a seguinte: se você crê em Deus, mas no momento de dificuldade você reage como se não cresce, então que diferença faz a sua fé? Que diferença faz o seu Deus na sua vida? Se você diz, se você tem um discurso de fé, se você fala que acredita no plano de Deus, mas diante de uma adversidade você esmorece, você fica prostrado, então isso expõe uma contradição. Isso é um paradoxo seu. E as pessoas ao seu redor estão vendo o seu comportamento. Elas estão vendo essa incongruência sua. Eu creio que existe uma pandemia no nosso meio muito pior do que a pandemia de Covid, que é uma amnésia coletiva no meio cristão. Todos nós que estamos aqui hoje na igreja, todos nós, sem exceção, já vimos maravilhas da parte de Deus. Todos nós aqui já vimos Deus operando milagres e prodígios em nosso favor, em favor daqueles que nós amamos. Todos nós aqui conhecemos a Deus, meus irmãos. Tivemos experiências com Ele. Mas parece que quando a coisa começa a dificultar para o nosso lado, parece que quando os problemas começam a se insurgir contra a gente esquece, a gente tem uma amnésia e apaga tudo isso que a gente já viveu com Deus. Toda essa bagagem que a gente tem, parece que ela é deixada de lado. E nesse momento, queridos, aqui do púlpito, enquanto eu prego para vocês, eu também prego para mim. Porque eu também padeço desse mesmo mal. Isso aqui não é um sermão de alguém que faz alguma coisa certa para quem faz alguma coisa errada, não. Eu padeço do mesmo mal. Quantas vezes, ao longo desse ano, eu me vi prostrado? Quantas vezes, ao longo desse ano, eu recebi notícias que me deixaram mal? Os irmãos mais próximos, com quem eu tenho mais contato, devem saber, esse ano eu fui diagnosticado com uma doença chamada artrite reumatoide. Depois de alguns anos sentindo várias dores no corpo, esse ano eu consegui, enfim, esse diagnóstico. E essa é uma doença relativamente rara. Ela comete 1% das pessoas do mundo. Ela é uma doença autoimune, o que significa que o meu sistema imunológico, que deveria me proteger contra infecções, me defender contra corpos estranhos, ele me ataca. Ele ataca os meus tecidos saudáveis. Ele olha para mim e não me reconhece como parte dele. Ele me reconhece como alguém estranho. E por isso ele me ataca. Isso traz inflamações, isso traz dores. E é uma doença que, aos olhos da medicina, é incurável. É uma doença incurável, com a qual eu vou ter que aprender a conviver. Se Deus não operar um milagre na minha vida, e Ele não tem obrigação alguma de operar um milagre nesse sentido, eu vou ter que aprender a conviver com essa doença. E é muito difícil receber um diagnóstico desse, tão jovem, com 30 anos, quando você quer fazer tanta coisa, se exercitar, praticar esportes e tantas outras coisas, que você se vê, em alguma medida, limitado. E você sabe que aquilo, a tendência é que te limite mais com o tempo. E se eu disser para os irmãos que isso não me abalou, eu vou estar sendo mentiroso, hipócrita. Isso me abalou. Se eu disser para os irmãos que eu não fiquei em algum momento prostrado diante dessa notícia, eu vou estar mentindo, eu fiquei. Mas a nossa fé, meus irmãos, ela tem que nos sustentar. Nós podemos sim ficar tristes, nós temos esse direito de nos entristecer. Nenhum cristão é obrigado a ficar feliz num velório, nenhum cristão é obrigado a ficar feliz em momentos de grande perda. Mas você é obrigado a se levantar, você não pode ficar no chão. Você é cristão, você não pode ficar no chão, você tem um Deus. A palavra de Deus diz que é obrigação sua se alegrar, ser uma pessoa feliz. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi: alegrai-vos. Pessoas felizes podem ter dias ruins. Pessoas felizes podem chorar, mas precisam se levantar. E aqui é uma grande questão, é uma questão importante para a gente. Como você se levanta? Como é que no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, você encontra forças para levantar a cabeça e seguir sua jornada, meu irmão? Eu creio que o profeta Jeremias, em Lamentações 3, nos deu o melhor conselho de como reagir nesse momento.
trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Significa que a fé é um exercício, você precisa exercitar a sua fé deliberadamente. Você precisa parar em meio ao caos e pensar em Deus, em tudo que Ele já fez na sua vida, nos milagres que Ele operou em seu favor, nos livramentos que Ele te deu e continua te dando, em tanta coisa maravilhosa que você desfruta, mesmo sem você merecer. Você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma família, você tem pessoas que te amam. Mesmo você sendo um pecador miserável, Deus é generoso ao extremo com você. Ele é muito generoso. E você precisa fazer essa reflexão, você precisa voltar para isso nesses momentos de dor. Porque senão você vai continuar no chão, meu querido. Eu não sei qual o problema que cada um de vocês está passando aqui hoje. Eu tenho certeza que todos vocês têm os seus problemas. Todos vocês têm os seus problemas. Mas eu sei que a fé em Deus, a crença na existência desse Deus bíblico, num Deus que é bom, num Deus que é santo, num Deus que é perfeito, num Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável, essa crença deve ser suficiente para te sustentar nos momentos de dor. Essa fé deve ser suficiente para levantar você do chão quando você cai, meu querido. Você precisa pensar sobre isso. Tem uma verdade que deve bastar para você. Mesmo quando está diante de circunstâncias que você não consegue entender. Mesmo quando parece que as coisas não fazem sentido, você tem que lembrar do seguinte: Deus continua na sala de controle do universo. Ele não perdeu o controle. Ele tem um plano e ele vai seguir esse plano dele à risca. Cada milímetro vai ser conforme planejado. Nada vai fugir ao controle dele. Isso deve tranquilizar o nosso coração, meu irmão. Isso deve ser o suficiente para você se acalmar, mesmo em meio a uma tempestade. Mas a boa notícia desse versículo não para por aí. Deus não apenas existe, mas Cristo diz que Ele ama. Porque Deus amou. Deus amou. Significa que Ele não é uma energia cósmica. Significa que Deus não é uma força motriz impessoal. Nada disso. Significa que Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que tem vontade. Ele é um Deus que tem sentimentos. Ele é um Deus que ama e que odeia. Ele é um Deus que se alegra e que se entristece, que se orgulha e que se frustra. Ele é um Deus que quer se relacionar com você. É um Deus pessoal. Mas o mais chocante de tudo para mim aqui, queridos, não é saber da existência de Deus e nem mesmo do fato dele ter amado. O que mais me encanta aqui nesse versículo é o objeto desse amor. É isso que chama mais a minha atenção. Diz assim no versículo: porque Deus amou a beleza, porque Deus amou a perfeição. Como é que está na Bíblia? Deus amou os anjos. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Este mundo. Deus amou esse mundo caído, esse mundo depravado, esse mundo corrupto, esse mundo sujo, esse mundo repleto de pessoas pecadoras, criminosas, pessoas rebeldes que atentam contra a vontade dele, pessoas que negam a existência dele, pessoas que matam umas às outras. Deus amou esse mundo, meus irmãos. Isso para mim é absolutamente desconcertante. Desconcertante. Como pode um Deus santo, poderoso, bom, onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, como pode um Deus que odeia o pecado amar esse mundo, queridos? Eu fico imaginando Deus olhando lá da sua glória celestial, dirigindo o seu olhar para a terra, para esse mundo. O que Deus viu quando olhou para o mundo, querido? Deus viu sujeira, Deus viu pecado, Deus viu ambição, Deus viu ganância, viu guerras, viu morte, viu imoralidade. Sabe o que Deus não viu quando olhou para a terra? Ele não viu um justo. Romanos 3 nos diz: não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Deus não viu nada que despertasse a favor dele. Deus não viu nada de bom que pudesse merecer o seu carinho, merecer o seu amor. Deus não viu ninguém com mérito. E por isso mesmo ele não tinha nenhuma obrigação conosco. Ele não tinha nenhum dever a ser cumprido aqui com esse mundo. Pelo contrário, a justiça de Deus exigia que ele punisse os pecadores. A justiça de Deus exigia que ele condenasse todos os homens ao inferno, indiscriminadamente, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão.
E apesar disso tudo, Cristo nos diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não dá para entender esse amor, meus irmãos. E eu creio que amor seja uma palavra mal utilizada nos dias de hoje, mal compreendida até. É uma palavra que teve o seu uso vulgarizado em nossos dias. E eu creio que o uso excessivo, a repetição excessiva da palavra amor acabou por desgastar o seu conteúdo e a sua força. Eu mesmo ontem à noite usei essa palavra para descrever o meu sentimento por um chocotone e pela minha esposa. Longe de serem o mesmo sentimento, né? Obviamente, eu jamais me declarei por um chocotone. Mas eu usei essa palavra porque a gente usa ela de maneira trivial. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. As pessoas dizem que amam umas às outras, mal conhecem, se relacionam há uma semana e já está dizendo eu te amo, sem atentar para a grandeza, para a carga que tem essa palavra, para a implicação que tem o amor. Porque amor é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que um sentimento. O amor é atitude. O amor se traduz em gestos. O amor exige muito de você. O amor exige renúncia, o amor exige sacrifício. O amor exige colocar o outro em primeiro lugar ao invés de você. Isso é o amor. Ontem eu procurei e consegui encontrar uma matéria que eu li há alguns anos atrás que me comoveu bastante, meus irmãos. Que é a seguinte: em 2006, um jovem chinês sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico. E os seus pais, sem dinheiro para pagar um bom hospital para ele, sem dinheiro para pagar um bom equipamento, seus pais ficaram durante 7 meses, eu disse, se revezando em turnos para bombear ar para os pulmões desse rapaz. 24 horas por dia, eles ficavam pressionando um saco ressuscitador de 18 a 20 vezes por minuto. 24 horas por dia. Só tinha o pai e a mãe. 7 horas um, 7 horas o outro. 3 horas um, 3 horas o outro. Se revezavam o tempo inteiro. Isso é amor. Isso é amor, isso é sacrifício. Isso é você renunciar ao seu bem-estar em prol do outro. Isso é você sacrificar o seu tempo, a sua saúde, o seu bem-estar em prol de alguém que você ama, do objeto do seu amor. Eu vi uma foto das mãos desses senhores completamente deformadas, meus irmãos. Eles sentiam dor. E mesmo assim continuavam fazendo aquilo todos os dias, todas as horas, para poder manter o filho de pé, para poder manter o filho vivo. Isso é amor, queridos. Mas apesar de ser um lindo exemplo de amor, é um exemplo de amor humano. E por isso mesmo o amor ainda é limitado, ainda imperfeito. Um amor errático. Completamente diferente do amor de Deus. Completamente diferente do amor divino. Esse amor todo desses pais não é nem a sombra do que é o amor de Deus, do amor com o qual Deus amou o mundo. Nem a sombra, meus irmãos. E mundo aqui, para que não haja mal entendido, é importante a gente esclarecer, mundo aqui não significa todas as pessoas do mundo. Cristo não está dizendo que Deus amou indistintamente todas as pessoas do mundo que já existiram, não é isso. Mundo, no contexto de João 3,16, significa judeus e gentios, porque naquela época havia a compreensão de que o amor de Deus era exclusivo para os gentios, que Deus amava exclusivamente aquele povo, os descendentes de Abraão, que eles tinham a prerrogativa do amor de Deus, e ninguém mais. E o que Cristo está fazendo aqui é novamente subverter a ordem do seu tempo, subverter a lógica e o pensamento vigente até então, e dizer que não, o amor de Deus não é reservado a um povo específico. O amor de Deus não é um privilégio só desse povo judeu. Não, o amor de Deus é um amor que não observa fronteiras geográficas, que não observa fronteiras sociais, étnicas. Então Deus ama pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Ele ama pessoas que estão aqui no Brasil, pessoas que estão na Austrália, pessoas que estão no Japão. Ele ama negros, ama brancos, ricos, pobres. Ele ama pessoas de todas as classes. É disso que se trata a palavra mundo aqui no contexto de João 3,16. É um amor sem fronteiras. Então vejam, queridos, primeiro Jesus fala que Deus amou o mundo. A partir de agora, no verso, ele vai falar sobre a intensidade desse amor, sobre o tamanho, a grandeza desse amor. Ele vai dizer o seguinte:
porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Prestem atenção a essa expressão, de tal maneira. Jesus era Deus, meus irmãos. Era Deus encarnado. Por isso mesmo ele era onisciente. Ele sabia de tudo. Mas Jesus aqui, nesse momento, conversando com Nicodemos, do alto da sua sapiência, do alto da sua sabedoria, ele não conseguiu encontrar uma única palavra que conseguisse dar a real dimensão do amor de Deus pelo mundo. Ele não conseguiu encontrar um termo que conseguisse, de alguma forma, comportar esse amor, traduzir esse amor que Deus teve pelo mundo. Ele não disse que Deus amou demais o mundo. Ele não disse que Deus amou muito o mundo. Ele não disse que Deus amou o mundo imensamente. Cristo não recorreu a nenhum advérbio de intensidade, porque nenhum deles seria suficiente nesse contexto. Nenhum deles seria suficiente, nenhum deles bastaria para dar a dimensão desse amor do qual ele estava falando. Então Jesus aqui sabiamente recorre a essa locução, de tal maneira que... Esse de tal maneira aqui é uma locução que estabelece uma relação de causa e consequência. É como se Jesus estivesse ali introduzindo um exemplo, porque por meio do exemplo seria mais fácil materializar esse amor, seria mais fácil dar a dimensão desse amor, tangibilizá-lo para Nicodemos naquele momento e para todos nós. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele foi didático, e ele vem com a sua explicação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho unigênito. Preste atenção a esse verbo, ele deu. Ele não foi obrigado a isso, ele não foi forçado a isso, ele não foi pressionado. Ninguém colocou uma faca no pescoço de Deus e o obrigou a entregar o seu filho em sacrifício. Ele deu voluntariamente, deliberadamente, ele decidiu entregar o seu filho em sacrifício. Eu chamo a atenção também para o tempo verbal. Está no pretérito aqui. Ele deu. Mas Cristo ainda não tinha sido crucificado. Cristo ainda não tinha morrido na cruz. Ele estava aqui no começo do seu ministério. Quando foi que Deus deu seu Filho unigênito? Desde a eternidade. Desde antes de criar o universo. Deus tinha um plano. Deus sabia tudo o que aconteceria. O Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do universo. É o que diz a palavra de Deus. Irmãos, no dia 8 de março de 2019, eu segurei meu filho pela primeira vez no colo, lá na Perinatal, em Laranjeiras. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro que naquele momento, eu olhei para ele e percebi instantaneamente que estava segurando ali um ser pelo qual eu poderia dar a minha vida, se preciso fosse. Por mais clichê que pareça, naquele instante, eu conheci o maior e mais puro amor que um ser humano pode sentir nesse mundo. Porque é um amor que não se confunde com gratidão, afinal de contas, aquele bebê nunca tinha feito nada por mim. É um amor que não se confunde com interesse, é um amor completamente desinteressado, porque aquele bebê não poderia fazer nada por mim, ele não tinha nada a me oferecer, pelo contrário, ele era integralmente dependente de mim e da mãe dele. Integralmente dependente. E mesmo assim eu amei com um amor profundo, com um amor indescritível. E eu digo com muita honestidade para vocês que se a vida de qualquer pessoa do mundo, por mais que eu ame essa pessoa, dependesse do sacrifício do meu filho, essa pessoa certamente morreria. Porque eu jamais sacrificaria meu filho para salvar ninguém. Ninguém. Porque, como eu disse, eu amo muito. E a grande questão aqui é a seguinte, se um pecador miserável como eu é capaz de amar tanto assim seu filho, imagina o amor que Deus Pai tem pelo Deus Filho. Imagina o amor que esse Deus, que diferente de mim não peca, não tem erro, não tem falha, não tem mácula de caráter, não tem nenhum desvio. Imagina como esse Deus ama o seu filho, que diferente do meu, também não é um pecador. É um Deus santo, bom, justo. É difícil pensar nisso, meus irmãos. É difícil pensar porque, apesar de todo esse amor, ele entregou o seu filho, ele deu o seu filho, é o que a palavra nos diz. Ele deu o seu filho, e não era um entre tantos filhos.
era o seu filho unigênito. Unigênito. Significa que era o único filho que tinha a mesma natureza dele. O único filho que compartilhava das mesmas características, virtudes e atributos que ele. Era o único filho que estava com ele desde antes do mundo ser fundado, desde a eternidade. Que estava com ele a todo tempo, num relacionamento tão íntimo e tão profundo que a compreensão humana jamais vai alcançar. Foge ao nosso entendimento. Foi esse filho unigênito que ele entregou. Ele deu esse filho em sacrifício. Porque alguma coisa foi tão forte, alguma coisa foi tão grande que o motivou a tomar essa decisão deliberada, reforço aqui, voluntária. E o que foi tão grande assim? O que motivou esse sacrifício tão grande da parte de Deus? O amor ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O amor ao mundo, queridos. O amor dele por mim, o amor dele por vocês, o amor dele pela sua igreja, fez ele sacrificar o bem mais precioso que ele tinha. O bem mais precioso, aquele que não tinha culpa de nada, aquele que era todo amor, todo justiça, todo retidão, foi sacrificado por mim e por vocês. Como eu disse há pouco tempo, eu não daria o meu filho em sacrifício, nem pelas pessoas que eu amo. Mas como eu disse, o amor humano é imperfeito, é um amor ainda limitado, falho, tão diferente do amor divino. O amor divino entregou o seu filho em sacrifício, não por pessoas amáveis, não por pessoas que queriam o bem de Deus, não por pessoas justas. Ele deu o seu filho para salvar os seus inimigos, para salvar as pessoas que rasgavam a sua lei, que se rebelavam contra o seu nome, as pessoas que humilhavam a sua palavra. Que debochavam dele, meu irmão. Que debochavam de Deus. Foi por essas pessoas que ele sacrificou o seu bem mais precioso. E eu fico pensando, se a dor que um homem sente quando perde um filho é uma dor excruciante, é uma dor insuportável, imagina o que Deus, Pai, não sentiu assistindo a horrorosa cena da crucificação. Assistindo Jesus, Filho, Jesus Cristo, seu Filho querido, carregando aquela cruz por aquele trajeto, sendo açoitado, sangrando, caindo ao longo do caminho, tendo que ser ajudado por pecadores para poder levantar e carregar aquela cruz. Cruz em que ele foi preso. Cravaram ele naquela cruz. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, num ato de escárnio, de humilhação. Cuspiram na sua face. Seu corpo nu, abandonado ali, sozinho. Seus amigos não estavam ali com ele. Imagina a dor do Deus Pai ao ver toda essa cena, meu irmão. E ele suportou tudo isso por mim e por você. É o que João 3,16 está nos dizendo. E mesmo assim, mesmo diante de tamanho ato de amor, muitas vezes nós somos tentados e caímos nessa tentação de tentar medir o amor de Deus por nós por meio de bênçãos que recebemos, bênçãos materiais, bênçãos físicas, no âmbito da saúde. E aí você pensa que se você tem uma doença é porque Deus não está te amando. Se Ele te cura, sim. Operou um milagre, então Ele está amando você. Você pensa que se você tem um bom emprego, Deus te ama, mas se você perde esse emprego, Deus deixou de te amar. É um pensamento raso, superficial e, acima de tudo, é um pensamento errado, meus irmãos. Porque a maior prova de amor, a maior prova que poderia ser dada do amor de Deus já foi dada. É Cristo crucificado. Cristo na cruz é a prova cabal do amor de Deus por nós. Nada vai mudar isso. Um amor que nós nunca merecemos, um amor do qual nós nunca seremos dignos, um amor que nunca conseguiremos retribuir. Esse é o amor de Deus por nós. Então nós já vimos que a causa do sacrifício de Deus, do sacrifício do seu Filho amado, foi o amor ao mundo. Mas qual foi a finalidade, qual foi o propósito desse sacrifício? É isso que vamos ver agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam que até aqui Jesus tinha falado da intensidade do amor de Deus. Amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele estava falando da dimensão desse amor. Mas agora Jesus fala do alvo desse amor, do destinatário desse amor, do objeto desse amor. Deus não deu seu Filho para que todas as pessoas do mundo não pereçam, mas tenham vida eterna. Não é isso que está dito aqui. Cristo não morreu por todas as pessoas que existem na terra, meus irmãos. Se assim fosse, o restante do versículo não faria nenhum sentido. Eu quero lembrar-vos que a morte de Jesus naquela cruz foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Ele não morreu para potencialmente pagar os seus pecados, ele morreu por conta dos seus pecados. Ele morreu em substituição a você. Ele morreu em substituição ao povo que Deus já havia escolhido na eternidade. Cristo morreu por aqueles que nele creem. O amor de Deus é infinito, mas ele não é irrestrito. Ele não é indiscriminado. Ele é exclusivo para todo aquele que nele crê. E quem é ele nessa frase, né? Nele quem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, que no Filho unigênito de Deus crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus Cristo. Então a nossa conclusão aqui é a seguinte: é a fé em Cristo que vai selar o seu destino eterno. É a fé em Cristo que vai definir qual vai ser o seu rumo depois que seu corpo baixar na sepultura, que a sua alma se separar do seu corpo. Se você vai gozar da vida eterna ou se você vai perecer eternamente. E aqui é bom que fique muito claro, querido, só há esses dois caminhos. Todas as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas com quem nós interagimos, todas as pessoas que nós conheceremos até o fim da nossa vida, todas elas seguirão um desses dois caminhos. Não há um terceiro. A Bíblia não dá margem para uma outra interpretação. Ela não te deixa brecha para pensar que existe um caminho alternativo a esses dois. Ela não te possibilita pensar em reencarnação. Ela não te permite pensar sobre purgatório. Nada disso. Há dois caminhos: perecer eternamente ou ter a vida eterna. É isso que está dito aqui. E o que vai decidir qual é o seu caminho é crer em Cristo ou não. E o que vem a ser crer em Cristo? É a pergunta desse momento. O que é crer em Cristo, meus irmãos? O que, na verdade, no fim, vai definir se eu serei salvo ou não? Se eu terei a vida eterna ou se eu perecerei eternamente? Crer em Cristo, meus irmãos, nada mais é do que acreditar de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É acreditar que Ele veio à terra, que Ele encarnou e nasceu de uma mulher virgem, que Ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai e que Ele se sacrificou por nós, pelo seu povo, para pagar os nossos pecados. E esse sacrifício foi aceito pelo Pai, e nós confirmamos isso por meio da ressurreição de Cristo. Esse Cristo que veio à terra como homem e Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele reina hoje à destra do Pai, de onde Ele governa sobre tudo. Essa é a verdade do Evangelho, é nisso que você deve crer. Se você crer nessa verdade do Evangelho, você está salvo. Você está salvo. E não importa, meu querido, se a sua fé é tamanho de uma montanha gigante ou se ela é pequenininha, tamanho de um grão de mostarda. Se você acreditar nessa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu no seu lugar e que Ele reina, se você entregar a sua vida a Ele, você já está salvo. E você já começa a experimentar os benefícios da vida eterna agora, desde já. Amém, meus irmãos? Eu fiquei ontem, durante um bom tempo, me debruçando sobre a expressão todo aquele que nele crê. E eu nunca tinha parado para fazer esse exercício. Eu nunca tinha me detido tanto nessa locução. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, meus irmãos, essas poucas palavras dispostas nessa ordem, dessa forma, elas juntam a um só tempo todos os cristãos de todas as eras, de todos os lugares do mundo. Todo aquele que nele crê une todos nós que estamos aqui hoje nessa casa
a Jonathan Edwards, a Spurgeon, a Calvino, Lutero, Tomás de Aquino, Agostinho, Paulo, Pedro, Tiago, João, André, todos eles. E tantos outros crentes anônimos. Todos nós somos encerrados debaixo de uma mesma família por meio dessa expressão. A família daqueles que não perecerão, mas que terão a vida eterna. É essa verdade bendita que está aqui, escondida nessa expressão, todo aquele que nele crê. E essa é a promessa de Deus para os cristãos. Todos nós aqui vivemos debaixo de uma promessa. A promessa de que nós receberemos a vida eterna. E nós temos uma garantia de que essa promessa vai ser cumprida. A nossa garantia é a grande fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz que grande é a sua fidelidade. E como grande é a sua fidelidade, ele cumpre aquilo que ele promete. E se ele cumpre aquilo que ele promete, ele também vai cumprir essa promessa que ele nos fez. Então nós viveremos a vida eterna com ele na glória, meus queridos. É o que está dito. Chegará o momento, eu não sei quando, mas ele sabe, que cada um de nós vai ser recebido por ele na glória. Com um sorriso no rosto. E ele vai enxugar as suas lágrimas. E ele vai te dizer, meu filho querido, chega, acabou a sua luta. Não tem mais tristeza, não tem mais temor, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor. E também não haverá mais depressão, nem síndrome do pânico. Não haverá mais AIDS, nem câncer, nem coronavírus. Você nunca mais vai ser vítima de uma traição, de uma sabotagem. Isso não vai existir na vida eterna, meus queridos. Será uma vida na glória. Só vai haver alegria, contentamento. Só vai haver bondade, amor e o prazer indizível de estar permanentemente na glória com Cristo. Permanentemente adorando o seu Deus. Tendo o privilégio de estar perto dele. É isso que você vai experimentar na glória. Ainda não chegou, mas vamos chegar lá. Todos nós chegaremos lá, meu querido. Nos encaminhando para a conclusão, meus queridos. De fato, João 3,16 contém muitas verdades grandiosas. Mas eu creio que a maior delas é o amor de Deus pelo seu povo. A principal mensagem desse versículo é que Deus ama demais o seu povo. Ele é capaz de fazer o maior sacrifício que já foi feito por amor a esse povo. Um amor que nós não podemos compreender, um amor que nós não merecemos, mas que nós podemos experimentar já hoje. Nós podemos desfrutar desse amor. Embora nós sejamos pecadores, rebeldes, indignos, e todos nós somos, Ele nos amou e fez o impensável por nós. Ele sacrificou o seu filho em nosso favor. Ele fez um grande sacrifício. E Cristo, o Filho de Deus, também fez um gigantesco sacrifício por nós. Em obediência ao Pai, por amor a nós, Ele veio ao mundo, Ele habitou essa terra suja, pecaminosa, Ele conviveu com pessoas depravadas, Ele sujou seus pés andando pelas ruas da Galileia. Ele não veio para o mundo como um príncipe, Ele não nasceu num palácio, Ele nasceu numa manjedoura. Pobre. Ele foi humilhado, Ele foi perseguido, Ele foi espancado e Ele foi morto. Ele teve a pior morte que existia, uma morte maldita, uma morte que era reservada aos piores bandidos do Império Romano. E Ele fez tudo isso por amor a nós, em obediência ao Pai. Então, para desfrutarmos dessa vida eterna, queridos, um altíssimo preço foi pago pelo Deus Pai, um altíssimo preço foi pago pelo Deus Filho. E para nós, sobrou a parte mais fácil. Tudo que nós precisamos fazer para alcançar essa vida eterna é crer. Basta crer no Evangelho, basta crer em Cristo. Dito isso, meu querido, se ainda existe em você, se ainda há no seu coração qualquer dúvida, qualquer insegurança acerca dessa verdade que foi mencionada aqui, acerca da verdade do Evangelho, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele morreu por nós, de que Ele ressuscitou e reina hoje, o meu conselho para você é que você mergulhe nas Escrituras, mergulhe de cabeça nelas, de que você gaste tempo não apenas lendo, mas estudando as Escrituras, que você possa frequentar todos os cultos,
conversar com pessoas, com irmãos de Cristo que são mais maduros na fé que você, e acima de tudo que você ore o tempo inteiro, que você ore incessantemente, para que o Espírito Santo de Deus dissipe qualquer dúvida no seu coração. Isso é o que há de mais importante para você, isso é o que tem de mais urgente para ser feito na sua vida. Isso é mais importante do que o seu lazer, isso é mais importante do que o seu trabalho, isso é mais importante do que a sua família, porque disso depende a sua eternidade. Mas se você está convicto da sua fé, se você não tem nenhuma dúvida com relação a isso, se você de fato crê em Cristo Jesus, então o meu conselho para você é agradeça. Agradeça sempre, agradeça o tempo todo, agradeça com gestos, com atitudes, com palavras, porque você foi um privilegiado. Porque você recebeu o maior presente que qualquer ser humano poderia receber. Essa sua fé não vem de você, é um dom de Deus. Ele te deu essa fé, é um presente. Agradeça o tempo inteiro. Vamos fechar os olhos, meus irmãos. Querido, eu não sei qual problema que te assola hoje, eu não sei que dificuldade você tem passado. Acredito que muitas, como todos nós. Eu não conheço a fundo os seus problemas, mas Deus conhece, querido. Deus sabe cada detalhe de você. Deus conhece o que há de mais íntimo em você. Deus sabe cada palavra que você vai proferir antes mesmo que ela saia da sua boca. Deus conhece cada pensamento seu, até os pensamentos mais vergonhosos que você nunca dividiria com ninguém. Deus conhece, Deus sabe de tudo isso e ainda assim Deus te ama. E te ama de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por você. Deus está com você o tempo inteiro, querido. O tempo todo Deus permanece contigo. Ele está contigo nas longas noites de insônia, quando você não consegue dormir, quando seu coração está tumultuado, quando você sente uma angústia. Ele está com você quando você deita no seu quarto e sente aquele vazio que você não sabe explicar de onde vem. Ele está lá com você também. Ele está contigo, meu irmão, quando você entra no banheiro escondido para chorar e ninguém vê. Deus está vendo, Ele está contigo naquele momento. Ele sabe da sua dor. Ele sente essa dor junto com você porque Ele te ama, querido. Ele está com você quando você se sente fraco, quando sua alma está abatida. Ele está com você quando você se sente impotente diante de tantas dificuldades que tem, diante de circunstâncias que são, de fato, grandiosas e tão terríveis. Ele está com você o tempo inteiro, querido. Ele te ama de uma forma que você não consegue nem sequer imaginar. Ele te ama de tal maneira. Não tem uma palavra para dimensionar esse amor. E Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele legou para você João 3,16. Ele te deixou esse lindo versículo para você ter a certeza do amor que Ele tem por você. E minha oração é que esse versículo seja para você, meu irmão, um remédio, que ele seja um antídoto para a sua tristeza, que você possa ter João 3,16 impresso no seu coração, que você reflita sobre ele o tempo inteiro, que seja um refrigério para a sua alma tão cansada. Sempre que as adversidades vierem, e você sabe que elas vêm, elas sempre virão, lembre que Deus te amou, meu irmão. Ele te amou tanto que entregou seu Filho para te salvar. Você foi um escolhido por Ele. Você não sabe porquê, eu não sei porquê. Não havia nada de bom em nós, mas Ele nos escolheu. E devemos ser gratos por isso, querido. E porque Ele nos escolheu, nós teremos a vida eterna. Porque Ele nos escolheu, nós desfrutaremos da maior alegria, da maior felicidade que existe, que é estar eternamente junto com Ele, que é estar integralmente na presença desse Deus vivo e poderoso, desse Deus soberano, desse Deus bom. Meu irmão, as lutas desse mundo, por maiores que sejam, elas vão passar. A tristeza que você sente vai passar. A dor que você sente vai passar. O luto que você sente vai passar. O medo, a ansiedade, tudo isso vai passar, meu irmão. Mas as coisas eternas nunca passarão. E existe uma eternidade de bênçãos à sua espera.
Não porque você mereça, mas porque Cristo Jesus morreu no seu lugar. Pai amado, eu te agradeço porque mais uma vez tu falaste conosco por meio da tua santa palavra, Senhor. Mais uma vez podemos ouvir a sua voz, Deus, mesmo sendo nós quem somos. Obrigado, meu Pai, por esse alimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque tu se fizeste presente aqui hoje, meu Pai. Senhor, eu te peço, não permita que o que foi dito aqui hoje, não permita que essa singela e breve reflexão se apague da nossa memória. Não permita que nós sejamos acometidos por essa amnésia que tem vitimado tantos cristãos, tantos irmãos em Cristo nossos. Meu Pai amado, que nós possamos o tempo inteiro refletir nessa verdade grandiosa, que a mensagem de João 3,16 continue a reverberar em nossa mente, em nosso coração, não apenas hoje, mas em cada dia da nossa vida, Senhor. Que a certeza do seu amor nos sustente, nos guarde, nos dê esperanças em minhas provações. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.